Sobre tela preta e em branco as logos. AMA, Minas 2025 Ano Mineiro das Artes, Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Vista aérea do campo verdejante cortado por estrada de terra. A memória de grandes escritores está viva e pulsante pelos cantos de Minas Gerais. É o caso de Morro da Garça, no sertão mineiro. Lá é possível lembrar Guimarães Rosa nas casas, nas ruas, nas escolas. Suas palavras estão presentes nos grupos de bordados, nas lembranças dos mais velhos e na sede de aprender dos jovens. Em Sacramento, região de Cerrado, uma escritora de renome internacional vive na memória do povo, Maria Carolina de Jesus. A beleza das palavras e a maneira como as duas cidades valorizam a memória de seus escritores fazem de Morro da Garça e Sacramento lugares marcantes nas Minas Gerais. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que tenha sido feito a lápis ou que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Eu não estou conduzindo nada, que estou aqui aprendendo, que acho que seguindo até uma expressão do Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende alguma coisa. Eu estou aqui para aprender com eles, né? Sobre tela amarelo claro, desenho de máquina de escrever, violão. Apresentação Celso Machado, engenheiro de histórias. Desenho de homem negro e cachorro deitado em cama. Sobre fundo marrom e em branco escrito simplesmente Minas. Fachadas de casas em estilo colonial. Na tela escrita episódio de hoje, pegadas literárias. Olá! Conhecer e apresentar Minas Gerais é uma grande alegria. Voltar a lugares, rever pessoas, ouvir novas e velhas histórias. Sobre fundo amarelo, mapa de Minas. Linha traçada entre Uberlândia e Sacramento. Sudeste do Triângulo Mineiro. No canto superior esquerdo escrito Sacramento, população 23.893. Mas com certeza, uma das figuras mais marcantes da literatura mundial, nascida aqui no interior de Minas Gerais, em Sacramento, foi uma mulher pobre, muito simples, negra, mas que fez uma obra maravilhosa, Maria Carolina de Jesus. Na tela escrito Maria de Fátima Fajardo, mulher branca de cabelos castanhos. Busca por uma harmonia maior entre a mente e a natureza, né? Como a gente estava falando, Sacramento é mais perto do céu com tudo que isso envolve. E aqui é a escola onde ela estudou? Aqui era uma escola onde ela estudou. Tem uma passagem que a filha dela, Vera Eunice, me contou, que ela tinha muita dor de cabeça. E ela trabalhava a cota na casa da irmã da Eurípides, Edalides. Acho que era Edalides. E ela falou, leva a menina para conversar com a Eurípides. E Eurípides falou para a mãe dela, olha, traz essa menina para estudar, ela é muito inteligente. Ela precisa desenvolver, a dor de cabeça dela não é nada além disso. E aí eram as primeiras turmas nesse colégio que se aceitavam os negros, né? Essa questão da escravidão é muito marcante, né, na vida dela. Foto preta e branca de mulher negra com lenço na cabeça e casas ao fundo. Foto do Arquivo Público Municipal de Sacramento. Ler. Como é bom saber ler. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, o romance A Escrava Isaura. Eu, que já estava farta de ouvir falar na nefasta escravidão, decidi que deveria ler tudo que mencionasse como foi a escravidão. Compreendi tão bem o romance que chorei com dó da escrava. Analisei o livro. Compreendi que naquela época os escravizadores eram ignorantes, porque quem é culto não escraviza, e os que são cultos não aceitam o jugo da escravidão. Era uma época de tete a tete, porque uma pessoa culta prevê as consequências dos seus atos,
Os brancos, retirando os negros da África, não previam que iam criar o racismo no mundo, que é problema e dilema. Eu li o livro, retirava a síntese, e assim foi duplicando o meu interesse pelos livros. Não mais deixei de ler. Ela saiu moça de Sacramento, né? Foi a pé a São Paulo. A pé? A pé, foi a pé. Ela teve uma série de histórias assim. E chegou em São Paulo, ela morava na favela do Canindé, que hoje é o ginásio da Portuguesa. Ela construiu o barraco dela com as mãos. Ela era catadora de folhas, né? Para você ter ideia, isso foi na época da revista O Cruzeiro. O nosso hoje premiado jornalista dos direitos humanos, né, o Dálio Dantas, estava fazendo uma cobertura de reportagem lá na favela e viu ela brigando com os meninos no balanço dos pequenos. Falei, eu vou denunciar vocês no meu livro. Aí ele falou, uai, a senhora tem um livro? Sim, tenho. Ela queria ser lida, levou ele para o barraco, ele ficou chocado e começou a publicar, né, no jornal Cruzeiro e virou um estouro, né? E aí disso nasceu o Quarto de Despejo, que vendeu mais que Sartre na década de 60. Isso é uma coisa curiosa, né? Uma mulher extraordinária. Fotos da autora, entre elas uma autografando o livro, foto do Arquivo Público Municipal de Sacramento. Guardavam tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceram, Quarto de Despejo. E foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira, traduzida em 13 línguas. Fiz sucesso, ganhei um pouco de dinheiro, escrevi outros livros, assim como as palavras, as pessoas que as escrevem também não podem ser apagadas. Na tela escrito Juliana, mulher negra de vestido branco, sentada entre os dois. E sou muito orgulhosa de poder estar aqui representando essa mulher, que é uma guerreira e um grande exemplo para o nosso mundo todo. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que tenha sido feito a lápis ou que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor, ninguém pode apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Estudei no Colégio Allan Kardec, isso lá em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo, ou até inventar um mundo novo. Olha que privilégio, né? Uma cidade, um estado, ter 2 figuras tão maravilhosas quanto Eurípides Barçanufo e Carolina de Jesus, cuja vida, de certa forma, foram entrelaçados. Muito obrigado, e eu saio daqui amando cada vez mais Sacramento, Eurípides Barçanufo e Carolina de Jesus. Até a próxima. É realmente um privilégio viver na terra onde nasceu uma grande artista. Ou então, trilhar os mesmos caminhos que inspiraram um escritor e sua obra. No próximo bloco, vamos visitar Morro da Garça, apresentado na prosa marcante de Guimarães Rosa. Sobre tela amarela e desenho de tropeiro e de cão, voltamos já com E sobre fundo amarelo e depois marrom, escrita em branco, simplesmente Minas. Sobre fundo amarelo, janelas de casas coloniais e escrito Estamos de volta com simplesmente Minas. Desenho de morro e árvores. O Recado do Morro é um dos contos escritos pelo imortal Guimarães Rosa, inspirado no Morro da Garça que ele via em uma de suas expedições e foi ponto de nascença de várias histórias e personagens criados por esse grande mineiro. Sobre fundo amarelo, mapa de Minas, linha traçada entre Uberlândia e Morro da Garça, a leste do estado. No canto superior esquerdo, escrito Morro da Garça, população 2.600, vista aérea de campo e do morro ao fundo. Elaborada pela doutora Neumann Cavalcante, a partir de trechos de entrevistas, correspondências e do discurso de posse de Rosa, na Academia Brasileira de Letras. Na tela escrito, Laila, jovem parda. Rebelde, soldado, foram etapas importantes de minha vida. Como médico,
Conhecer o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Essas 3 experiências formaram até agora meu mundo interior. Na tela escrito, Hans-Dieter Heidemann, senhor branco de cabelos brancos e chapéu, numa casa entre dezenas de crianças. Era com uma excursão com trabalho de campo de geógrafos da USP. E a gente tinha uma roda de leitura em São Paulo, lendo o Grande Sertão Vereda e o Ricardo Morro também. E uma curiosidade que a gente tinha era: cadê tal de Morro da Garça do Ricardo Morro? A gente olhou no mapa, existe de verdade. Porque isso é uma coisa que todos que estudam Guimarães Rosa sempre enfrentam como uma dualidade. É a fantasia, a invenção do Guimarães Rosa e, ao mesmo tempo, a âncora firme dentro das paisagens mineiras, das paisagens do Cerrado. Na tela escrito, Maria de Fátima Coelho, hoje, Senhora Loira. Que é a boiada. Foi esse trajeto que ele fez em 52, acompanhando a boiada, da Sirga, às vezes Silga, que fala, né? Que era uma fazenda do primo do Guimarães, né? Devia ser criar bois, e a outra no São Francisco, que é próximo de Araçaí. Ele saiu lá do De Janeiro, né? Da Barra do De Janeiro. Inclusive é aí que no Grande Sertão é o primeiro encontro de Adorim e Riobaldo adolescentes. Aponta à esquerda no mapa na parede. Ele saiu da Silga, né? Teve uma festa de saída na capelinha que Manuelzão construiu em homenagem à mãe dele, que ele enterrou a mãe dele lá e construiu essa capela. E eles vieram aponta mais para cima. Fazendo o trajeto, uma marcha por dia a cavalo, ele na mula balalaica, e com outros vaqueiros, Manuelzão como guia. Dormiram a primeira noite na Fazenda Tolda, que ela existe. Na segunda noite, dentro de Andrexé, que é um povoado, né, o distrito de Três Marias. Dormiu na casa do Geraldo Tancredo, na época de 52. E depois, a outra marcha até a Fazenda Santa Catarina. É mais à direita. A gente emociona quando lê o Grande Sertão, né? Ela está descrita meio que parecida com o que está aqui que ele escreveu, né? Descreveu aqui, ou escreveu na boiada. Fazenda Santa Catarina, onde ele conheceu a Otacília, né? Que ele se casou com a Otacília. Aponta para baixo à direita. Araçaí é a Fazenda São Francisco, onde foi o final da boiada. Folheia livro com desenhos coloridos referentes aos personagens e lugares da obra citada. E entrando um pouco nessa sensação metafísica da obra do Guimarães Rosa, a subida ao morrão é alguma coisa como se fosse entrando num santuário daqui. Né? Ela aponta acima à esquerda, região, saindo desce da em diagonal para leste. Primeira coisa que ele falou: vamos pelos altos, à esquerda o Morro da Garça. Aponta de oeste para sul. Daí a pouco, desse trajeto daqui até o final da boiada, que foram 10 dias, ele via o morro e escrevia sobre o morro. Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. Às vezes acho que eu mesmo, João, sou um conto contado por mim mesmo. Eu não estou conduzindo nada, que estou aqui aprendendo, que acho que seguindo até uma expressão do Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende alguma coisa. Eu estou aqui para aprender com eles, né? Entender como se relaciona uma cultura que a gente aprende como cultura erudita, por exemplo, na Alemanha ou em São Paulo, com a sensibilidade cultural que as pessoas têm aqui. As frases do Guimarães, quando elas fazem um trabalho, as outras que são mais elaboradas, que já estão caminhando mais, ou às vezes elas inspiram, por exemplo, isso aqui eu já vi bordar demais, qualquer de descuido. Em Sala lá, com 6 mulheres ao fundo, ela mostra então, pano branco com frase e desenho elas, bordados. Né? Então o quê? Felicidade se acha em horinhas de descuido. Então eu vi muito desse bordado, já vendeu muito dele, né? Então elas vão criando junto com a Jaqueline o que elas querem pôr.
né? Nesse momento, essa felicidade, que horinha de descuido, é alguém pescando, né? Porque tem pescadoras aqui, tem mulheres pescadoras aqui no morro, né? São coisas significativas para elas, né? Que façam mexer com o coração. E aí o Guimarães mexe muito com a gente, né? Então, assim, o trabalho mesmo, tudo isso nasceu porque a gente inspirou no Guimarães, né? Quando foi implantada a Casa da Cultura e a Semana de Arte e Cultura, aí começou um envolvimento muito grande da população e dos visitantes numa discussão de curtir a obra de Guimarães Rosa. Não me posso permitir uma morte prematura, pois ainda trago dentro de mim muitíssimas histórias. Portanto, simplesmente tenho de ficar velho, pois esse tempo talvez me baste para eu contar tudo o que eu queria contar. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Já no berço, recebemos esse dom para toda a vida, porque o sertão é a alma de seus homens. Deus meu, no sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar histórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia. Grande Sertão foi para mim o término de um desenvolvimento e, ao mesmo tempo, algo que um dia espero levar-me à meta final. É uma autobiografia irracional, ou melhor, minha autorreflexão irracional. Naturalmente que me identifico com esse livro. Riobaldo é o sertão feito homem e meu irmão. Riobaldo é apenas o Brasil. Diria a vocês que procurem ler os livros é que são importantes. No próximo bloco, a gente revisita uma entrevista antiga onde Vilma Guimarães Rosa explica como nasceu o museu em homenagem a seu pai na cidade de Codisburgo. Sobre tela amarela e desenho de tropeiro e de cão, voltamos já com e sobre fundo amarelo e depois marrom escrita em branco, simplesmente Minas. Sobre fundo amarelo, janela de casas coloniais e escrito estamos de volta com simplesmente Minas. Fachada de casarão branco. Museu Casa Sobre Guimarães fundo amarelo, Rosa mapa de Minas. Linha traçada entre Uberlândia e Cordisburgo. Centro do estado. No canto superior esquerdo escrito Cordisburgo. População 7.547. Filha do escritor Vilma e o ex-governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco. Ave palavra. Esse cria vocábulos, é o grande criador de vocábulos. E uma resposta insuperável. Na tela escrito Rondon Pacheco, idoso branco e calvo, Insuperável. tem livro em mãos. A filha dele é muito dedicada à memória do pai. Na tela escrito Vilma Guimarães Rosa, senhora loira. Esta casa, este museu, esta casa toda reconstituída, reestruturada, graças escrita em branco, ao nosso querido Arquivo Close Comunicação, Minas, o Dr. documentário Rondon Pacheco, Algodão entre Espelhos, 2012. E que deu uma especial atenção à cultura. Eu tinha vindo aqui com meu pai, quando era ainda mais mocinha, e meu pai me disse que tinha vivido aqui menino. Depois foi morar em Belo Horizonte com os avós. E a casa era bonitinha, era diferente, porque essa casa tem mais de 100 anos, né? No começo mesmo, o meu avô, o dono desta casa, do armazém, ele era o homem mais importante de Cordisburgo. Ele tinha um armazém dele aqui que supria as tropas dos jagunços que iam para o sertão. E a minha avó, a mulher dele, com quem ele se casou, vovó Chiquitinha, o pai dela, que era um escritor, médico, filósofo, poeta, ele tinha fazendas aqui perto, e ela vinha passar as férias. Conheceu o vovô, se apaixonaram, ela meninota, se casaram. Então o pai dela, o meu bisavô, mandou fazer esta rua, mandou roçar, como eles diziam, esta rua, e construiu uma casa para cada filho. Mas cada filho morou uma temporada, moravam em Belo Horizonte. Vinham, mas acabaram vendendo, cada um seguiu
a sua trilha do destino diferente. E meu pai ficou aqui só menino porque a vovó, casando com meu avô, ficaram morando aqui. Mas depois, anos depois, eles também, vovô vendeu o armazém, se aposentou, ele era político, e foi morar em Belo Horizonte. E aí a casa passou por diversos donos. Quando eu vim com meu pai tinha vivido muitos anos na Alemanha como diplomata, e me contou, me falava dos brinquedos dele, das brincadeiras, da vida dele, muito fora de casa também, no jardim, no campo, com os irmãos. E eu fiquei triste de ver que essa casa não era mais nossa. Anos depois, conversando em Minas, quando o Dr. Rondon Pacheco era governador, o governo de Minas adquiriu a casa, tombou patrimônio histórico e ele dedicou uma verba do governo para reconstituir. Foi difícil, porque a casa era não somente muito antiga, mas os donos haviam modificado a casa. Mas o doutor Rondon Pacheco, o governador, foi maravilhoso. Ele contratou o Amédée Perret, que era um arquiteto paisagista, um artista, e ele remodelou, redesenhou a casa. Foi na década de 70, se eu não me engano, que foi inaugurada com a presença do doutor Rondon Pacheco, a presença do bispo, toda a Academia Brasileira de Letras veio e foi assim um sucesso. Esse museu existe mais por causa do Rondon Pacheco do que por minha causa, porque o Rondon Pacheco é um homem de mente, é um visionário, é um homem que tem... Ele cultiva a arte, a história, ele dá importância para isso. É um homem de cultura. A história é a mestra da vida. Já dizia Guglielmo Ferreiro. A história é a mestra da vida. Sem história, nós não teríamos o patrimônio que temos hoje da cultura, no desenvolvimento econômico, no pensamento universitário. Não é? É fundamental na história. Ave palavra! Quanta sabedoria de vida e mineiridade na obra de Guimarães Rosa e Maria Carolina de Jesus. Manter viva a memória e a história de pessoas e lugares faz parte do nosso propósito. Minas tem patrimônio em forma de gente, de bicho, de pedra e de palavra. Por isso, é tão prazeroso contar suas belas histórias. Sobre Fundo Amarelo Estilizado, créditos selecionados. Diretor-geral e apresentador Celso Machado. Direção artística Diego Buar. Pesquisa e produção Ricardo Batista. Direção de fotografia Leandro Teixeira. Som direto Nemer Castro. Imagens Eugenito Júnior e Leandro Teixeira. Música tema Em Mim, Minas Gerais. Letra Celso Machado. Arranjo João Araújo. Maestro Rodrigo Faleiros. Audiodescrição AD em todos os cantos. Roteiro Milena Rodrigues. Coautoria com deficiência visual Felipe Mianes. Narração Milena Rodrigues. Edição e montagem Luciano Dias.